Olá! Nada dessas curiosidades entediantes dizendo que no outro hemisfério a água gira na direção oposta. Aliás, isso não é verdade. Hoje vamos falar sobre fenômenos realmente incríveis que quase ninguém conhece. Por exemplo, que os ninjas japoneses na Idade Média determinavam o tempo pelo tamanho da pupila de um gato. Tudo graças à sensibilidade desses animais à luz e à falta de iluminação artificial. Em horários diferentes do dia, a pupila ficava com uma forma diferente. Dá pra imaginar o trabalho que dava antes? You know what time it is? No. Is it 9:23? Você também fica irritado quando compra um pacote de batatas fritas deliciosas para comer à noite e ele está meio vazio? Na verdade, isso não acontece porque os fabricantes de salgadinhos são muito gananciosos. O interior do pacote não contém ar comum, mas nitrogênio. Ele é necessário para que as batatas não estraguem e não amoleçam, e é importante que não haja pouco dele. Além disso, o ar também atua como um amortecedor. Dessa maneira, antes que as batatinhas cheguem às suas mãos, elas não viram pó. As festas de estudantes podem ser bastante específicas. Mas pouca coisa supera a apresentação que os calouros da Universidade de St. Andrews, na Escócia, fazem todos os anos. Como uma iniciação dos alunos, eles batalham com latas de espuma de barbear. É difícil dizer de onde veio essa tradição, mas pelo visto, alguém da direção da universidade durante seus anos de estudante se divertia dessa forma. Se você alguma vez se encontrar em uma fábrica de aviões, não se surpreenda quando alguém enfiar uma carcaça de frango em uma pistola de ar quente e atirar diretamente no para-brisa. É assim que os projetistas verificam se o vidro resiste a colisões com pássaros, algo que, como você deve saber, costuma acontecer durante os voos. Os caras se divertem. Se a ideia de ir a um concerto de uma orquestra sinfônica o deixa melancólico, temos uma alternativa, um concerto de uma orquestra de máquinas de escrever. Sim, isso existe, e há quase 20 anos. Resta esperar o dia em que algum rapper gravará uma faixa com esse beat. Se alguém perguntasse do que são feitas as notas, você certamente responderia sem pensar muito, de papel. Mas, na verdade, esse não é o caso. No mundo moderno, a maioria das cédulas são feitas de uma mistura de algodão e linho. É por isso que elas sobrevivem a algumas lavagens e duram tanto. Parece que não tem como os tubarões nos assustarem ainda mais, mas tem um detalhe que talvez você não conheça. Algumas espécies desses predadores são capazes de cuspir seu próprio estômago e depois colocá-lo de volta no lugar. Eles fazem isso quando precisam se livrar urgentemente de alimentos ruins ou quando estão um pouco nervosos. Você tem um segundo para adivinhar o que é essa coisa estranha? Você perdeu. Isso é uma simulação de TV ligada. O dispositivo serve para criar o efeito de presença em casa enquanto os proprietários não estão lá. Ele liga automaticamente assim que escurece. Todos nós sabemos que foi o Kevin McAllister que inventou isso nos anos 90. Na história militar do passado, podemos encontrar planos completamente insanos. Por exemplo, as tropas americanas pensaram seriamente em lançar sobre Osaka, no Japão, mais de 1 milhão de morcegos com minúsculas bombas aéreas. O efeito dessa operação seria 10 vezes mais forte do que o de um bombardeio convencional, mas, felizmente, ela nunca foi realizada.
Se você já viu filmes americanos sobre a Guerra do Vietnã, deve ter notado um detalhe. Muitos soldados daquela época traziam maços de cigarros e cartuchos nos capacetes. Você acha que isso era só munição extra? Nada disso. Preste atenção que os cartuchos geralmente ficavam na parte de trás do capacete. Isso era para não confundir os amigos que iam na frente com o inimigo na selva densa. Agora contaremos uma história após a qual você provavelmente irá procurar seu gato e examinar suas patas. Você já percebeu que esses animais têm uma almofadinha extra nas patas dianteiras que não toca o solo quando eles andam? Isso, na verdade, é um amortecedor igual ao dos tênis de corrida, para que o gato aterrize com mais suavidade. Os americanos que estão cansados das picadas de mosquitos no calor do verão simplesmente vão para a Disney World na Flórida. Lá não existem esses insetos. Isso é uma brincadeira, claro, mas que não há mosquitos no lendário parque de diversões, isso é verdade. Para conseguir isso, os construtores da Disney World usaram alguns truques. Em primeiro lugar, não existem locais com água estagnada, onde normalmente os mosquitos se reproduzem. Em segundo lugar, armadilhas especiais para insetos foram instaladas em todo o perímetro. E finalmente existe todo um exército de galinhas no território do parque que levam todas as mordidas. Hello, darkness, my old friend. Nos Estados Unidos, há dias em que nas ruas de diferentes cidades você pode, do nada, encontrar um rato inflável. Você sabe o porquê disso? Você poderia pensar que é assim que algumas pessoas se divertem no Halloween ou algo do tipo, mas na verdade esses ratos são um símbolo das greves dos sindicatos americanos. Não é difícil adivinhar o que os trabalhadores querem dizer quando exibem essas imagens em protesto contra as condições de trabalho. Se a gente aprontasse uma dessas na infância, levava um peteleco. Mas isso é o trabalho desses caras. Sim, quando está terrivelmente frio na rua e os dispositivos de trocas de trilhos começam a falhar, os trilhos às vezes são incendiados. Na verdade, para esses casos, existe um sistema de aquecimento em todas as vias, mas ele às vezes falha. Você já notou que em uma caixa de ovos todos eles são absolutamente do mesmo tamanho? Mas na fabricação seu diâmetro geralmente varia muito. É por isso que os agricultores inventaram essas balanças engraçadas há muitos anos para separar os ovos antes de vendê-los. É isso, Elon Musk estava certo. Os robôs podem realmente escravizar o planeta. Eles já aprenderam a se reproduzir. É o que dizem os cientistas da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, que inventaram esses robôs, mas eles prometem que só usarão os xenobots criados por eles para fins específicos. Por exemplo, no campo da medicina regenerativa. Além disso, o processo de sua reprodução pode ser controlado. Bem, por enquanto. Os chefes não deveriam ir aos jogos do time de hóquei Detroit Red Wings. Imagine a reação deles ao ver polvos jogados no ringue. Jesus. Essa tradição remonta a 1952, quando 2 torcedores do clube jogaram um desses bichos no campo e o Detroit Red Wings conquistou a Copa Stanley. Desde então, em todas as grandes competições, sempre há alguém que seguirá o exemplo deles. Nas profundezas dos oceanos existe um molusco que adora festas, e para organizá-las ele não precisa ir a nenhum lugar. Afinal, ele é como um verdadeiro globo de discoteca. O animal usa esse efeito estroboscópico para atrair a presa e então matá-la em segundos. Em muitas cidades hoje em dia, você pode ver essas travas de metal. Elas começaram a aparecer nas escadas, corrimãos, bancos e meio-fio. E tudo para evitar que os onipresentes praticantes de skate e BMX curtam a vida. Mas os caras nem se estressam e mesmo assim encontram um jeito. They use Phillips screwdriver. Guess what's one of the tools on a multi-tool? A Phillips screwdriver. Took it right off. And now I'm gonna go ride it. We have it. Oh, that's it. That's all you do. Just use your board. Use the end of it. Try not to hit it too hard. Esse cara tem as ovelhas mais modernas da região, mas não foi pelas fotos nas redes sociais que ele as pintou de laranja. Esse fazendeiro da Inglaterra se cansou de meliantes roubando suas ovelhas e decidiu dificultar um pouco mais as coisas para eles.
Quase todas as frutas no mercado têm esses adesivos ovais estranhos. Eles contêm as marcações necessárias para sua venda. E claro, esses adesivos não são para consumo, mas se acontecer de serem comidos junto com o alimento, não se preocupe. A cola deles é feita de materiais naturais, como a borracha natural, tintas para alimentos e papel, ou seja, até que são comestíveis. Antes, existiam não só máquinas para escrever textos, mas também para escrever notas. Elas eram assim. This is my second time using this type of device. It's recording my day. So you press that, and you can go down a bar like this. Should we go down a few notches and do another note? You can press this bar right here, and that goes over one, and you can make another note. Helps to do it a couple of times to get the impression down. And when you're done, just go over to this thing down here with my finger. That's the carriage. Mas, na prática, esse método de registrar composições se revelou terrivelmente inconveniente, de modo que a maioria dos compositores do século XX continuou a escrever suas obras-primas à mão. Bem, no mundo moderno, essa invenção só pode ser vista em um museu. Neste vídeo, temos provavelmente o disco de vinil mais incomum já lançado pelos humanos. Não é bem um disco de vinil, mas um entalhe de pau-brasil. Devido a que, cada ano que passa, há menos dessas árvores, os ativistas ambientais fazem soar o alarme. E para chamar a atenção do público para esse problema, lançaram uma campanha muito tocante. Decodificaram as informações dos anéis de um pau-brasil e as transformaram em uma sinfonia para piano. Parece que aqui rolou uma apresentação diferente de um novo carro. Poderia ter sido isso, mas não foi. Na verdade, isso é um fenômeno natural raro que às vezes ocorre em rios de fluxo lento e às vezes até em lagos. Esses pedaços de gelo giram porque a corrente se comporta como um vórtice. Eles adquirem a forma de um círculo ideal devido a que colidem contra o gelo ao redor. No ano passado, muitas pessoas ao redor do mundo perderam seus empregos por um longo tempo, e os motoristas de táxi são algumas delas. Mas na Tailândia, eles encontraram uma solução original para esse problema. Lá, os motoristas profissionais resolveram plantar no teto de seus carros canteiros de tomates, pepinos e ervas para alimentar suas famílias com a colheita. Talvez você já tenha visto nos filmes que a bússola do navio é mantida em uma caixa especial que se chama bitácula. Você consegue adivinhar por quê? É tudo muito simples. Esta estrutura protege a bússola do ambiente externo e reduz o erro dos indicadores. Imagine o que esse dispositivo mostraria se houvesse alguma engenhoca de metal por perto. Você sabe o que as toupeiras e os lagostins têm em comum? Estes últimos também são excelentes cavando túneis subterrâneos. Eles fazem isso para chegar ao lençol freático. A propósito, parece um pouco com a cratera de um vulcão, não acha? Se você for surfar na Austrália, esteja preparado para uma vizinhança interessante, pois pode muito bem haver um canguru por perto. Nós não sabíamos que estes animais são excelentes nadadores e até sabem mergulhar. Quem imaginaria com essas patas dianteiras minúsculas, né? Uma dica: cuidado com os figos. Dentro deles, você pode encontrar com frequência uma vespa morta, e até mais de uma. O que acontece é que os figos têm flores escondidas dentro da fruta. Os insetos vão lá para polinizar e botar ovos, mas essa surpresa espera por você só se você decidir se banquetear com figos em algum lugar da natureza. Já as frutas que são cultivadas especificamente para a venda são autopolinizadas e sem esse recheio proteico. Parece que essa moto ouviu uma nova faixa do TikTok e está dançando um pouco. Esta função em comum é, na verdade, um sistema de balanceamento autônomo que a Honda desenvolveu. Essa invenção ajuda os motociclistas a manter o equilíbrio e evita que o veículo caia para o lado.
Sabemos que você está confuso, mas explicaremos tudo. Esse cara não é louco. Esse copo é realmente comestível. Naturalmente, não é feito de vidro, mas de gelatina, assim como as balas de gomas. Com esses utensílios, você não só surpreende os convidados, como também cuida da natureza. O material se decompõe com facilidade em condições naturais e pode até servir de fertilizante. E você também pode fazer um desses em casa. Este é o Poliqueta Leucratides kimuraorum. Seu comprimento é de pouco menos de 3 centímetros, mas ele emite um dos sons mais altos dos oceanos, chegando a até 160 decibéis. Para comparação, um tiro de fuzil é 140 decibéis. Os animais precisam dessa habilidade para defender seu território e se comunicar. Normalmente os cães ficam entediados dentro de casa. Se eles pudessem, passeariam o dia todo. Mas temos boas notícias. Alguns entusiastas do Reino Unido criaram algo incrível que ajudará a manter seu animal de estimação entretido por muitas horas, mesmo em ambientes fechados. É um canal de TV destinado exclusivamente a espectadores de 4 patas. A direção do canal diz que o conteúdo é selecionado com muito cuidado, de acordo com pesquisas sobre a psicologia canina. E a julgar pela reação desses cães, eles realmente gostam de tudo. Deixe um like se você aprendeu mais com esse vídeo do que com um dia inteiro na internet. Clique no sininho para não perder nenhum vídeo desses e nos vemos muito em breve. Tchau!